Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindo ao Política na Veia, nesse feriado de 15 de novembro. A prova aqui que a vida não está fácil, a gente é obrigado a trabalhar também durante os feriados. Eu queria, antes de tudo, obviamente, cumprimentar o Luiz Nassif e o Cláudio Couto. Nassif, Couto, bem-vindos. Olá, E Sérgio, tudo bem? Bom dia para você, bom dia aí para quem nos assiste. E bom dia, Nassif. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Couto. Bom dia, é, amigos aí que estão assistindo. Que é acordaram cedo isso. no feriado. É isso, Nassif. Eu ia comentar isso. Eu queria agradecer bastante quem está nos acompanhando. O cara podia estar fazendo alguma coisa melhor hoje, mas preferiu nos assistir. Então, com muito, a gente vai tentar aqui, obviamente, estar à altura dessas escolhas que vocês fizeram. Muito obrigado. Lembrando que o Política na Veia é uma parceria entre a Carta Capital, a TV GGN do Luiz Nassif e o Fora da Política Não Há Salvação do Cláudio Couto. A gente vai discutir aqui vários temas. Hoje, por exemplo, tem essa manifestação programada em Brasília aí, uma tentativa de fazer algo maior para ver se ainda convence as Forças Armadas a interferirem aí, a fazer uma intervenção. Um amigo de Brasília me disse que vários hotéis estão cheios, depois eu vou tratar disso, eu tenho até uma ideia nova, de uma nova vertente do turismo que pode trazer muito dinheiro aí para algumas empresas. A gente vai falar também do chilique do mercado dos últimos dias, mas antes eu queria começar com o assunto, Cláudio Couto e Luiz Nassif, que a gente estava aqui discutindo rapidamente aqui antes do início do programa. O Lula acabou de chegar nessa manhã no Egito, vai participar da COP27. É muito esperada a presença dele, vários líderes já se manifestaram de uma forma muito positiva em relação a essa participação do Lula. O Lula, que a essa altura, na verdade, parece que já está governando, porque o Bolsonaro continua sumido. O Brasil não terá uma representação assim à altura, oficial, à altura do evento, e o Lula acabará sendo a grande liderança representando o Brasil, cercado por vários governadores e vários dos seus apoiadores. Temos lá a Marina Silva, a Isabela Teixeira, que foi ex-ministra, o Fernando Haddad, todos cotados aí para assumir uma posição no governo, mas essa viagem causou uma polêmica, que foi o fato do Lula ter viajado para lá no jatinho do José Serepieri Júnior, o fundador da Qualicorp, o Júnior da Qualicorp, lembrando que ele esteve envolvido aí nas investigações da Lava Jato, tem uma longa relação com o Lula. E a pergunta que eu faço aqui, Couto e Nassif, é, 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 tem gente, por exemplo, que já diz que é picuinha da imprensa. Eu pergunto, é picuinha da mídia ou alguém no PT poderia ter poupado o Lula de uma dessa, quer dizer, de ter feito essa viagem? Não teria outra aeronave a ser escolhida? Por que viajar nesse avião do Júnior da Qualicorp? Cláudio Couto? Olha, eu acho que poderia ter sido evitado, né? Também não acho que é para tanto barulho quanto você está fazendo, né? Afinal de contas, enfim, está indo, claro, numa carona nesse avião. É bom sempre evitar esse tipo de confusão entre relações pessoais e o governo, embora o governo ainda não esteja instalado, né? E aí, quais seriam as alternativas, né? E em voo de carreira, a gente está falando de um presidente eleito, tem problemas de segurança, né? E a gente sabe que esses problemas são sérios, sobretudo observando aí o que são as manifestações bolsonaristas. Uma outra opção teria sido simplesmente alugar um avião só para isso, né? Um jatinho. São poucos os jatos que têm essa autonomia, né, para fazer uma viagem de São Paulo até o Cairo, né? Não são jatinhos comuns os que fazem esse tipo de coisa, existem uns poucos que possibilitam isso. Esse aí, né, desse empresário, é um desses jatinhos que tem essa autonomia toda para esse tipo de viagem. Agora, eu vejo só uma última alternativa, que seria ter solicitado um avião da FAB para fazer isso. Mas eu imagino que isso faria ainda mais barulho do que está fazendo esse caso, tendo em vista que ainda não é um governo instalado, tendo em vista que o próprio presidente da República entende que está sendo usurpado na sua função de presidente, muito embora eu entenda que esses últimos 15 dias são os melhores dias do Bolsonaro como presidente, né? Acho que ele não teve nenhum outro momento que ele se desempenhou tão bem no cargo como nesses últimos 15 dias. Se tivesse sido 4 anos assim, certamente teria sido muito melhor. Mas a gente sabe que ele produziria um imenso ruído caso houvesse esse tipo de solicitação. Então, acho que a única alternativa que sobraria essa seria mesmo alugar um jatinho. Há recursos para isso?
sobrou dinheiro da campanha, de onde viria o dinheiro? Porque não é barato, evidentemente, fazer o aluguel de um jatinho nessas circunstâncias. Olha, eu sinceramente acho que é muito barulho por nada, né? Não acho que é para tanta coisa assim, né? Poderia ter sido evitado, mas diante do custo que teria um deslocamento dessa natureza nas condições, não é um governo amigável, esse que está aí agora, que vai passar o bastão, ou que a gente nem sabe se vai realmente passar o bastão, ou vai largar o bastão lá para que o outro pegue, talvez não houvesse mesmo muita escolha nesse momento. Ô, Nassif, desculpa, deixa eu fazer um adendo aqui, porque eu entendo a posição do Cláudio Couto, mas vamos lembrar que, novamente, uma parte do PT lidou muito mal com isso. Primeiro, veio a informação de que o jatinho tinha sido fretado, informação da assessoria de imprensa do PT. Na sequência, o Alckmin desmentiu e ontem à noite o Randolph, na participação do Roda Viva, disse que não, que ele tinha sido convidado e foi nessa circunstância que você está expondo, Claudio Porto. Mas a questão é assim, por que criar também essa desinformação na própria campanha? Assim, eu só queria fazer esse adendo. Eu acho que, veja bem, o Júnior, ele coloca o jatinho dele, quando não está usando, ele coloca para alugar. Mas no caso aí não foi aluguel, foi uma carona que ele deu ao Lula e fez parte da comitiva. O Júnior é um desses bicões de poder, né? O cara que estava ligado ao Serra, a morte do filho do Alckmin naquele desastre de helicóptero foi numa aeronave aí do Júnior. O Júnior é um jeito polêmico aí com a Qualicorp e tudo mais, e fez parte da comitiva mais prestigiada da COP25. Ou seja, é um baita vendedor, né? Mas eu acho que se tivesse alugado, teria tido menos barulho aí, viu? Aqui, por exemplo, o Carlos Almeida. Pô, gente, queriam o quê? Que o Lula pegasse a poltrona 27H da TAP, exposto a bolsonaristas e tudo mais? Bem, todo mundo entende a necessidade da segurança. A questão é por que esse voo? A Clívia Nogueira, que concorda com o Couto, até sumido sobre o Bolsonaro, até sumido esse homem me preocupa. A Maria Fernanda, tragicômico, diversão garantida. O Yoshi Roberta. Não perca esse programa. Se não for possível ao vivo, vamos para gravado. Ótimo feriado a todos. Muito obrigado, muito obrigado. E a Maria Fernanda, a Maria Fernanda, avião, blusa da janta, Janja, eita falta de argumento da gentalha. Continuamos a combater idiotices. Que tristeza. Nós tivemos esse episódio também da Eliane Cantanhede. Eu sempre digo aqui que eu sempre repeti aqui que no dia seguinte tudo voltaria a ser como era. Não voltou completamente ainda, mas está a caminho. Tivemos essa declaração da Catanhede, por exemplo. Mas a Dora Ah, Kramer ganhou. Ela falou é. que estava tudo muito bem até o Lula aparecer. Presidente da República, ele não pode aparecer. Mas aí quando você pega aquele, como é que chama? Aquele que agora tem um barbão lá, da UOL lá também, O Josias. Josias, o papel da mulher. Eles encarnaram durante tantos anos personagens e não tem voo, digamos, para reciclar. Por exemplo, a Miriam Leitão reciclou. A Miriam Leitão, ela nem sabe quem é Sérgio Moro, não sabe quem que é Mercado, tem feito belos artigos aí contra. Porque percebeu, entre outras coisas, os novos tempos, e que se o Lula não der certo, o mudo volta a falar. Então, mas esse pessoal. Agora, cá para nós, hein? Eu queria ver com vocês também. Esse silêncio do Bolsonaro reforça uma imagem que colegas dele tinham já do tempo dele deputado, que é um sujeito profundamente medroso, né? Aqueles lances dele danados lá é que nem aqueles amigos valentões que a gente tinha na adolescência, que só entravam na boa, né? Ou quando o cara era mais fraco, ou quando tinha gente para bancar, né? Então, isso aí eu tenho a impressão que a liderança dele aí sobre os fanáticos vai ficar muito abalada com essa demonstração, não é de mudez, é de medo. Eu acho que está em pânico, evidente, né? Concorda, Cláudio? Eu concordo. E eu acho que, inclusive, o problema de saúde que está sendo alegado, né, que ele está com eripcela na perna. Eu não sou da área médica, não sou psiquiatra também, mas tem toda a cara de somatização, né? Tem toda a cara de alguém que, na realidade, está tão borrado nas calças que começa a ter problemas físicos como consequência disso aí. E acho que isso tem a ver realmente com esse pânico
né, em que o Bolsonaro deve estar, sabendo o que lhe espera quando deixar o mandato. Né? Ele perde o foro especial. Claro que a gente tem umas questões complexas aí relacionadas aos processos aos quais ele deve responder, que na medida em que são processos que envolvem outras pessoas, essas sim, que vão manter foro especial, porque, por exemplo, permanecem como deputados, permanecem como senadores, o próprio filho dele, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o outro filho, mas também outros deputados aí que acompanharam o Bolsonaro nas suas desventuras durante esses 4 anos, a gente não sabe exatamente onde que o processo que diz respeito ao Bolsonaro vai ficar, se vai ficar no Supremo ou se desce para a primeira instância, né, por conta disso, porque sendo um caso só, tudo estando envolvido, pelo menos em boa parte dessas situações, é possível que fique no Supremo. O que eu também não sei se melhora muito a vida dele, né? Porque ele deve olhar para o Supremo e pensar no Xandão, né? E pensar em alguns dos outros juízes que estão ali, que não lhe tem exatamente em alta conta e com motivos de sobra para isso, né? Talvez tirando o Cássio Cuncar, talvez tirando o André Mendonça, ele não tenha um ambiente muito propício para os julgamentos no Supremo, não só pelos fatos que cometeu, mas também porque não há muito boa vontade com ele ali por razões de sobra. Então, eu imagino que isso realmente explique muito dessa mutez, né? Ele primeiro não tem muito o que dizer, né? Porque se atacar o processo, piora para ele. Né? Se ficar quieto, que é o que ele está fazendo, claro, demonstra o pânico em que está e a falta do que dizer substantivamente, porque ele poderia estar simplesmente governando. Mas para alguém que não governou de fato, né, se ocupou muito mais de motociata, se ocupou de comícios fora de hora, se ocupou de andar de jet ski, se ocupou de fazer agito na frente de quartel, né, se ocupou de fazer live de quinta-feira, que nem isso ele está fazendo mais, né, trabalhou pouquíssimas horas por dia, como mostram aí os dados, e não é aquela baboseira lá que o nosso colega lá, o ex-historiador, como que ele chama? O professor Vila, né, fazia de ficar pegando a agenda do Lula, depois ficar pegando a agenda do Haddad, aí quando descobriu que a agenda não era do Haddad, ficou nervoso. Né? No caso do Bolsonaro, é realmente pouquíssimo tempo de trabalho mesmo. Né? Isso é evidente, é só observar o que ele faz ao longo do dia, o que ele fez ao longo de 4 anos. Então, na realidade, ele está fazendo, num certo sentido, mais do mesmo. Né? O governo anda um pouco por inércia nesse meio tempo. Creio que o Ciro Nogueira está tendo um pouco mais de trabalho do que teve nos últimos dias, ou talvez não, né? Pensando melhor. Talvez esteja tendo menos trabalho do que teve nos últimos tempos, porque, afinal de contas, tem menos incêndios para apagar do que teve no período exatamente anterior. Né? Então, enfim, é um governo que já morreu, é um presidente que já morreu como presidente, né? E está simplesmente deixando o tempo passar. E está morrendo como liderança também, né? Me parece a essa altura que ele está perdendo a condição de tocar a boiada na oposição, né? Exatamente. Quando a gente pega as técnicas aí de redes sociais, de criar um fato em cima de um fato, para ir sempre embaralhando, ele, como presidente, qualquer besteira que ele falava era um fato, porque era uma besteira na boca de um presidente. Agora não, agora é o louquinho da aldeia, né? E tem algo que vai pairar sobre o pescoço da família toda aí, que é o seguinte: eu tenho certeza aí que nesse período aí, eles acumularam uma baita fortuna. Uma baita fortuna. Gente, era o pessoal das rachadinhas quando era baixo clero. De repente fica o presidente da República que uma canetada pode valer centenas de milhões de reais. Você tem lá... vamos pegar só um caso, para você ver o absurdo que virou esse país. Essa venda da refinaria de Landulfo Alves foi vendido por um sheik lá dos Emirados, que foi apresentado a eles por um lutador Gracie. É coisa maluca. O sheik foi lá para os Estados Unidos, era muito fraquinho, era o mais fraco dos filhos lá do chefão lá, fez aula de jiu-jitsu, ganhou confiança, transformou o jiu-jitsu em esporte oficial do país dele e foi apresentado aos Bolsonaro pelo Gracie lá. Então, digamos, o grau de promiscuidade. Você pega as vacinas, aquele sujeito lá dos Estados Unidos que fazia jogada com tudo quanto é país, com militares da reserva. Esse é um outro campo também que vai feder também, né? Os militares consultores também, né? Sim, sim. A Maria Fernanda aqui, um alívio não ver nem ouvir o excrementíssimo. Aí, o nosso programa na Cif Couto, ele anda tão prestigiado, tão bom, que até os bolsonaristas que hoje poderiam estar em Brasília fazendo os protestos lá pedindo intervenção militar, desistiram para assistir. Nós temos, por exemplo, a Isabel Andrade,
tem que ter estômago forte para ouvir vocês. A Eliette Godin de Almeida, não vai demorar muito, que até, estou lendo aqui, é SIC, tá? Que até os que fizeram L vão estar apoiando os que estão na rua. Vou adorar ver. KKKK. E a Maria Josefina Coelho pergunta... KKKK é Ku Klux Klan, ou Sérgio? Não, é KKKKKKK. Mas pode Tá ser bom, vários desculpa. KKKKK. A gente às vezes fica na dúvida quando se Fica na trata desse dúvida. pessoal aí. E a Maria Josefina Coelho, Bozos também estão planejando a fuga para a Itália. Eles pediram lá, mas se depender da burocracia italiana, vai levar muito tempo, né? São uns 12 Mas anos, pelo menos. só para dar uma ideia do nível desse pessoal, lembra o Paulo Zanotto, aquele virologista que era a favor da hidroxicloroquina? Sim, sim. Filho de uma grande mulher, que é a dona Ilka Zanotto, Marinho Zanotto, foi muito tempo crítica de cultura do Estadão, e que eu não cometi besteira, não, mas quando deu aquele episódio do shopping Osasco lá, que na verdade era uma culpa do Grupo Ultra, mas a imprensa caiu matando em cima dos... Eu fiz a defesa da família, até mandei um recado. Olha o recado que ele me manda. Nassif, pelo menos seu dedo... Eu coloquei uma nota contando de caminhões que estão parando no Irota, lá no supermercado Irota da Bílio Soares, para se abastecer, provavelmente para levar para os manifestantes. A tática deles é todo mundo me chamar de nazista, que é uma jogada. Ele fala assim, pelo menos o seu dedo ainda está duro, pense no que você pode fazer com ele no seu aconchego. Virologista, principal defensor da cloroquina. Rapaz! Ele mandou isso no chat agora? Não, mandou ontem no tweet. No tweet. E tem um monte de coisa. A esposa era diretora de uma firma que ganhou 180 milhões do governo por venda de remédios e tudo, né? Mas você vê que é uma loucura. Agora, eu, francamente, para mim, essa hipnose coletiva aí tem, obviamente, WhatsApp, tem redes sociais, mas tem os de Jones aí. Tem pastores atrás disso. Mas está durando, está durando. O que o Nassif ficou? Vamos continuar com o Nassif depois. Por que vocês acham que está durando tanto? Quer dizer, vamos pensar, a principal liderança, o mito, o indivíduo pelo qual eles lutam já desistiu. Falou, vou ficar aqui trancado e tal. Não, aí que tá. Ele ficou quieto, porque sabe que qualquer declaração de estímulo lá vai ser mais um processo contra ele. Mas os filhos estão atuando a 1.000 por hora aí, pegando os incautos aí para fazer essas manifestações. Vocês se lembram no tempo do impeachment, aquele pessoal que ficou acampado em frente à Fiesp aí por 2, 3 meses? Aqui pegam senhoras. Eu outro dia vi uma explicação muito boa de um psicanalista que bate bem com esse espírito, né? Você pega o rapazinho que entrega pizza e fala, olha, você vai poder agora ter uma grande missão, salvar o Brasil dos grandes criminosos. Aquele negócio de heróis de Marvel mesmo, né? E pega as senhoras aí que achavam que não tinham mais uma função na vida, já criaram os filhos, tudo, e jogam esse negócio do demônio. Eu tenho um exemplo familiar, uma tia querida aí, mais de 80 anos, só para dar uma ideia como pode inverter isso. Ela descobriu o Facebook. Daí eu entro no perfil dela, ela dizendo assim, estava escrito nas escrituras que Deus ia mandar um salvador de nome Messias. Eu falei, ai meu Deus do céu. 2 meses depois, estava nas escrituras que o Satanás viria ao Brasil na forma de Messias. Ou seja, para inverter para cair a ficha, digamos aí, em relação ao Bolsonaro, acho que se você cortar o cordão umbilical das redes sociais, para mim a coisa mais importante de ontem foi o discurso do Alexandre de Moraes. Apesar de ser um evento do Dória lá de fazer uma conclamação para a regulação das redes sociais, sabe? Eu acho que cortando o cordão umbilical aí dessa alimentação da realidade paralela, ainda não chega para lá nesses pastores que estão... Porque se pegar os pastores, você tem uma parte séria e uma parte que está ligada à contravenção, lavagem de dinheiro e tudo. Então vai ter que agir de uma maneira que deixe claro que não é perseguição religiosa, mas eles não podem usar o púlpito aí para fazer esse carnaval que estão fazendo, né? Aliás, Nassif, sobre esse ponto, Cláudio, só um comentário rápido sobre essa regulação aí das redes sociais, que eu vejo de novo aí certos grupos falando, vamos retomar a agenda de democratização das comunicações, regulação da mídia, mas parte dessa ideia ainda é uma ideia ultrapassada do início
do primeiro mandato do Lula, início do século XX, quando ainda estava se organizando isso tudo, sem ainda existir os fenômenos das redes sociais. Para mim, esse ponto que o Alexandre de Moraes está aí se colocando como um interlocutor nesse campo, talvez seja o mais urgente. Vários países do mundo, de uma forma ou de outra, estão tentando regular esse monopólio, essa ação das redes sociais, que viraram não só uma coisa anticoncorrencial contra o mercado, porque em várias áreas hoje eles são ao mesmo tempo juízes e jogadores, mas virou contra a democracia, porque qualquer dado que você pega no mundo, veja os relatórios que foram feitos aí durante a campanha, é, é um benefício e impulsionamento de conteúdos antidemocráticos, de extrema-direita, e escondendo os conteúdos opostos a isso. Então, isso virou um problema, não só um problema econômico, mas um problema político e um problema para a democracia. Mas, Couto, eu só queria dizer isso. Não, e é um problema de regulação sério, né? Porque, afinal de contas, você acaba produzindo uma indução ao extremismo que tem uma imensa importância e que tem sido um dos fatores fundamentais para essa radicalização de boa parte da sociedade mundo afora, né? Quando eu falo da sociedade, estou me referindo a sociedades nas democracias mundo afora, né? E as redes sociais, o YouTube, por exemplo, tem uma imensa responsabilidade sobre isso, né? O Facebook, todas essas coisas. A gente precisa ver agora como é que o Twitter, sob nova direção, vai funcionar, né? Também sobre esse aspecto, a gente sabe que o novo CEO do Twitter não é exatamente alguém muito dado a esse tipo de regulação, nem a esse tipo de preocupação, né? Mas, enfim, eu até perdi o fio. O que a gente estava falando mesmo? Não, é isso. A gente derivou para isso aí, mas a questão eu também perdi a volta aqui. A questão era sobre por que que essas manifestações ainda se prolongam, Ah, né? não, perfeito, perfeito. A gente foi mudando e aí eu perdi realmente a É. meada. Mas veja, o que eu entendo é o seguinte, é que isso aí, primeiro, sobrevive porque, primeiro, tem muita radicalização mesmo na sociedade. E aí acho que o ponto que o Nassif levantou antes de mim, que foi essa questão das pessoas que começam a se perceber como imbuídas aí de uma grande missão, né, de uma condição patriótica mesmo, não tiraria a crença real que essas pessoas têm nisso, de salvar a pátria do comunismo, salvar a pátria do demônio, salvar a pátria seja lá do que for, né? Isso as mobiliza. Acho que esse é um primeiro dado. O segundo tem dinheiro pra caramba nesse negócio, né? Sim. Quando a gente observa mobilização de caminhões, caminhões de empresas que vão até lá, que o funcionário da empresa recebe a determinação de ir, a gente observa inclusive o abastecimento disso por meio de empresários, porque quem é que pode comprar carne para o churrasco, carvão para o churrasco, fardos de refrigerante, toda aquela parafernália ali para poder fazer a coisa acontecer. Só quem tem muita bala, né? Quem tem condições de financiar esse tipo de evento. Isso que ele falava aí do supermercado Irota, que aliás é um supermercado que há um tempo atrás andava aí também se posicionando de uma maneira um tanto quanto questionável com relação à democracia, distribuindo entre seus clientes. Isso acho que foi lá em 2018. Né, panfletos referentes a questões relacionadas ao perigo comunista e baboseiras dessa natureza. Enfim, está buscando recursos. E é claro que isso vai dando sobrevida para esses movimentos. É curioso que esse mesmo pessoal que há um tempo atrás acusava os seus adversários de mortadelas, né? Aqueles que só iriam à manifestação porque estavam recebendo algum dinheiro, recebiam sanduíche, coisa do tipo. E é claro que todo movimento que se organiza pode ter uma cotização, pode ter algum tipo de parceria ali para as pessoas se manterem nesse movimento, qualquer que seja ele, de esquerda, de direita, extremista, democrático, o que for. Mas nesse caso a gente está falando da coisa em outra escala. Né? A gente está falando, na realidade, de um grande financiamento de empresários que apoiam a extrema-direita no Brasil e que estão bancando esse tipo de coisa. E aí, claro, vai dando sobrevida, vai mantendo, vai perpetuando. E aí o silêncio do Bolsonaro, embora seja de fato medo, seja omissão, seja falta de disposição para o trabalho, seja um monte dessas coisas, é também um silêncio que acaba atiçando essas pessoas. Porque o silêncio do presidente é como se ele estivesse ali por não falar nada, sinalizando que está profundamente insatisfeito com o que aconteceu, né, que precisa ser acudido. E aí as pessoas vão à rua. Então você soma todos esses fatores e mantém essa sobrevivência. Se a gente voltar um pouco lá a 2013 e ver o quanto aquelas manifestações se perpetuaram, mesmo sem tanta estrutura quanto a gente está vendo agora, a gente vê que existe sempre combustível para isso na própria disposição das pessoas se mexerem. Né? E eu acho que é por isso que a coisa está durando, e digo mais,
deve ainda ter uma duração maior. Durante o próximo governo, a gente provavelmente vai ver eventos episódicos dessas pessoas se mobilizando, né? Não sei o quanto isso dura, vai depender muito também do desempenho do próximo governo, Você acha que de a como ele se Copa houver. acaba? Você acha que a Copa, começa a Eu acho que Copa, acaba? acho que a Copa esfria um pouco isso, né? Inclusive porque vai embaralhar as camisas amarelas, né? A gente não vai saber muito bem qual é a camisa amarela do fascista e qual é a camisa amarela do torcedor da seleção brasileira, né? E aí isso tudo acaba distraindo e acaba produzindo uma certa diluição. Mas eu imagino que esse não é um movimento que vai desaparecer de uma hora para outra. Ele provavelmente retoma, inclusive no ano que vem, como um movimento de oposição ao novo governo, e aí retoma de novo, com esse tipo de estrutura por detrás. Mas é claro que para que isso aconteça, a gente precisa saber também o seguinte: como as investigações que estão sendo conduzidas a partir do Supremo pelo Alexandre de Moraes, em relação ao financiamento dos atos autoritários ou antidemocráticos, ou seja lá o que for, né, como é que isso vai andar? Que se começar a chegar nas fontes do financiamento e aí tiver algum tipo de penalização, algum tipo de comprometimento daqueles que estão bancando esse negócio, aí sim pode ser que haja uma certa descontinuidade. Só queria lembrar que quando aquele grupo de empresários ficou brincando de conspiração no WhatsApp, o Alexandre de Moraes foi lá, deu um chega para lá, acabou a brincadeira, né? Agora eu acho que vai ter encrenca aí com uma nova milícia que foi organizada aí, que são esses clubes de caça e tiro. Isso aí vai dar problema. E parte desses ruralistas aí que estão bancando o movimento, esses clubes, eles foram os principais compradores de armas aí nesse período. Sabe? Agora o Exército vai ter que mostrar que não é uma organização inútil, porque Sim. permitiu que até a atribuição constitucional deles, o monopólio da força, fosse transferido. Rapaz, o Brasil começou a virar nação quando o Exército lá atrás acabou com as milícias dos coronéis estaduais, regionais lá, e se consolidou como uma instituição nacional. Agora, esses caras aí, uma vergonha. Você pega lá, os 3 comandantes que resistiram ao Bolsonaro foram demitidos, lá atrás. Você pega lá um general que não concordou em flexibilizar a compra de armas, foi demitido. E os que ficaram? É uma vergonha para o Exército um negócio desse, rapaz. É pessoal muito pequeno, viu? Muito pequeno. Vai ser difícil ali, né? Não vai bastar apenas mandar para a reserva esses que estão aí. Acho que o Lula não terá, por exemplo, a mesma atitude que teve o Gustavo Petro, mas também lá uma conflagração um pouco mais complicada, mas lá ele basicamente fez uma limpa geral, né? Mandou praticamente todos os generais e oficiais de alta patente para a reserva e começou do zero. Seria o caso do Brasil, não me parece ser exatamente o mais provável, mas seria o caso nessa altura. Tem que tomar uma atitude firme aí, colocar um ministro da Defesa Civil firme, um alto Sim. comando legalista e dar um pé na bunda do Toffoli lá, que é vergonhoso, né? A declaração do Toffoli que o Brasil não pode ter revanchismo. O Toffoli é uma das figuras mais vergonhosas aí que apareceu em todo esse cenário aí, viu? Aliás, o Lula, eu tive lá no Fórum Social Mundial, lá em Porto Alegre, encontrei um pessoal que trabalhava direto com o Lula. Diz que o único momento que o Lula chorou em todo o período dele preso lá foi quando ele veio para o velório do irmão e o Toffoli proibiu ele que o Caxias tinha que ir até a base aérea. Surreal essa história. Surreal. O Lula chorou, mas pela ingratidão do Toffoli, sabe? Então, mas tem o Xandão lá, meu herói. Está segurando, Xandão. Com o Xandão, aquela história de um cabe um soldado não dá certo. Não deu. Não dá certo. A Maria Fernanda, falando sobre os bolsonaristas, a maioria está ali só para comer. A Bárbara Kirchner, é um timaço esse política na veia, obrigado a todos os envolvidos. O Thiago Ayama, para vocês, qual foi o ponto alto dos bolsonaristas nesses dias? Eu adorei a galera cantando o hino pro Pneu. Eu diria que o Pneu seria um melhor presidente que o Bolsonaro, mas é opinião minha. Vocês viram outro momento assim que chama a atenção desse movimento? O Patriota do Caminhão eu acho que é o ápice, né? Esse do pneu realmente é o momento mais ridículo, né? Mas nada supera, a meu ver, o Patriota do Caminhão, né? Aquilo ali é insuperável, né? E Mas me tem desculpa outras só dizer uma coisas. coisa, viu, Nassif? O Amaury César está dizendo assim:
quando Nassif vai reaparecer aqui em Guaranésia, aliás, terra da minha sogra. Estamos com saudade, a Mauri César e Mona Aline. Você conhece o Amauri, ou o Nassif? Hã? Você Não, conhece o Amauri e a Mona? conheço. Se for o Mauri que eu estou pensando, é primo da minha esposa. E Guaranésia é o orgulho do sul de Minas. O Lula Olha. teve o dobro de votos de Bolsonaro. É pena que é um tantinho assim, porque são só 6 mil eleitores, né? Mas foi o Muito dobro bem. de votos de Bolsonaro, rapaz. Decidiu a eleição, Guaranésia decidiu a eleição. Aí, Poços de Caldas foi uma vergonha. Poços deu quase 60% para o Bolsonaro. Nassif, como é que acabou aquela história lá que barraram você do documentário? Ficou por isso mesmo? Não, tem. O prefeito, o pessoal. Porque eu tive. Quando Poços fez 100 anos, eu fiz uma. Teve um concurso, um festival para o hino de Poços lá. A minha era ganhar, me tiraram no tapetão. E as minhas irmãs ligaram para mim e falaram: Luiz, você está muito chateado com esse negócio do prefeito? Eu falei: estou morrendo de rir. O cara montou num burro chucro, rapaz. Os próprios grupos de cultura lá, que fazem parte do Conselho Municipal de Cultura, soltaram uma nota contra ele. É que eu estou enrolado aqui em São Paulo, mas já me convocaram lá para fazer uma sessão de desagravo em algum boteco lá. Os bolsonaristas da Câmara criticaram. É um boboca que surgiu quando veio no auge daquela visão antipolítica, né, da Lava Jato, né? O Mosconi, essa coisa, né, do PSDB sem rumo, lá em Minas, mais ainda por conta do Aécio, daí traz um cara que era funcionário da prefeitura e que logo é bolsonarista hoje, reza em praça pública. E a minha Quer cidade dizer, isso E gerou o efeito Barbara Streisand, que vai ser agora rebatizado de efeito Luiz Nassif, né? é isso, é isso. Não, com grande chance de ser prefeito de Poços de Caldas daqui a um tempo. Ou ganhar uma estátua na praça. Não, quando eu lancei o livro do Walter Moreira Salles, Fotografia, eu fui dar uma palestra lá e falei desse Poços. Poços é uma cidade que tinha. Ele cresceu graças a as águas, obviamente, e 3 instituições fantásticas. O prefeito, o Escobar, Escobar era um gênio, um gênio. Além de ser um pianista primoroso, ele era chamado pelo Rui Barbosa de cabeça de Salomão, que sabia tudo que o Rui Barbosa, ele era advogado também. Foi o cara que orientou Euclides da Cunha na parte biológica dos sertões, porque ele lia latim, e Dom Pedro II tinha doado aí para Casa Branca uma coleção em latim. Pedro Sanches de Lemos, que era um prefeito que estava em dia com todos os lançamentos de livros na Europa. E as prostitutas que tiveram um papel essencial lá em Poços também. Eu achei que você ia falar dos cristais de Murano, pô. Ah, fantástico. Não, Não, os cristais Murano lá, morreu, aliás, o ano passado morreu o italianão lá que criou os cristais Murano, que era um baita historiador também. Eu tenho uns 3 troféus aqui de festivais de música, de crônica aí, que era Murano. Mas então, quando eu falando dessa história, esse prefeito levanta no meio do público e fala: agora que eu sou prefeito de Poços, vou trazer de volta esses tempos de glória. O cara é inconveniente, rapaz. Bobalhão. Aliás, por falar em pessoa inconveniente, acabei de ver aqui, chegou a notícia de que o Luiz Antônio Fleury Filho morreu agora. Morreu. Pois é. A gente estava falando um pouco sobre isso. O grande responsável pelo massacre do Carandiru. E morreu no ostracismo, mas o ostracismo, no caso dele, foi um favor, né? Ali o caso, que é um caso que permitiu ao Temer fazer campanha. O Temer é interessante, é pouco conhecida a história dele. Ele foi secretário do Quércia, né? Segurança, não era recebido nem pelo 3º escalão do Quércia, o cara era absolutamente medíocre. E ele fazia o meio-campo com o jogo de bicho. Então ele fez uma campanha contra o jogo do bicho lá, que era um jogo de cena, porque ele avançava contra os pequenos bicheiros para fortalecer o Ivo Noal e os grandes bicheiros. Daí acaba o governo Quércia, ele é jogado de lado. Quando vem o negócio do Carandiru, o que foi? O pessoal do bicho pediu para a polícia lá para dar um chega para lá no tráfico, que estava começando a invadir as zonas de influência deles lá. Daí, no meio do caminho, alguém jogou um televisor, não sei o que, na cabeça do coronel, deu aquele massacre. Daí o Fleury chama o
o Temer de volta para a secretaria para poder fazer um acordo de paz com os bicheiros e tudo lá. E a campanha dele foi inteiramente bancada pelos bicheiros, né? Esse é o homem que estava ontem lá em Nova York falando como ex-presidente da República. Meu Deus do céu, a única coisa boa que ele fez na vida foram as filhas, que são pessoas dignas aí. Eu entrevistei uma delas uma vez, na saída, ela falou o seguinte: você acha que uma pessoa que criou uma filha como eu pode ser tão ruim como falam que é o meu pai? Eu, por educação, não respondi. Pode ser a mãe, né? Pode ser a responsabilidade da mãe. Eu tenho duas perguntas aqui, da professora Cassiana e do Fernando Levinger. A professora Cassiana pergunta, Cláudio Couto e Nassif, se a gente deve temer algum risco na posse do Lula, algum atentado. E o Fernando pergunta como desmontar esse populismo militar e essa Essa é a grande questão. missilização da polícia. Olha, acho que deve temer, inclusive, né? Imagino que a segurança do Lula, que enfim, já durante a campanha estava muito preocupada com uma série de riscos que ele corria, e não à toa colocou o grau de risco que ele tinha no nível mais elevado possível, que ela vai continuar muito atenta ao momento da posse, né? Inclusive por uma razão que a gente mencionava há pouco. Esse pessoal aí dos clubes de atiradores e caçadores, a gente não sabe o que gente armada dessa forma pode fazer, né? Atirador de longa distância, alguma coisa desse tipo. É preciso muitíssimo cuidado com tudo o que vai acontecer no dia da posse e mais, o que vai acontecer durante o governo, né? Porque o risco não acaba ali, né? Vai ser um risco constante. Não estamos lidando com gente normal, estamos lidando, na realidade, com extremistas. A gente já teve um governo que não foi um governo normal durante 4 anos, pela condução do presidente, pela condução de vários dos seus auxiliares, pela atuação da sua base social, pelo envolvimento dos militares com esse governo, da forma como se deu, ou seja, é um conjunto de anormalidades. E na oposição, esse pessoal não vai se tornar normal. Muito pelo contrário, eles vão ser anormais tentando sabotar um governo, tentando eventualmente derrubar um governo que foi legitimamente eleito. E claro que a violência política, inclusive contra o chefe de governo, contra o chefe de Estado, é um risco real. Então, imagino sim, a posse é perigosa, mas o que vem depois também é perigoso. E quanto ao desmonte aí desse populismo militar, olha, eu acho que tem que começar primeiro com a desmilitarização da administração pública, sem alarde, né? Não precisa fazer auê com esse tipo de coisa, basta tirar as pessoas dos cargos que não dizem respeito a assuntos militares, colocar nos seus lugares pessoas civis competentes, adequadas àqueles cargos, competentes política e tecnicamente, não é só uma coisa ou só outra. A gente precisa esquecer um pouco essa miragem da tecnocracia, de que tudo se resolve tecnicamente no Estado, quando a gente sabe que o Estado é fundamentalmente política. Eu acho que esse é um ponto principal que também tem que ser considerado, mas militar não tem que estar ali. Militar tem que estar em cargo de natureza militar, né? Claro, você pode admitir um ou outro militar num cargo que não tem exatamente essa natureza pela particularidade daquela pessoa, né? Por algum tipo de trajetória profissional que ela tem, às vezes, até dentro das Forças Armadas, mas um Estado, uma máquina administrativa coalhada de militares como essa que a gente viu, esse é o primeiro estágio. E acho que um segundo estágio que precisa ser pensado é que, primeiro, como vão se nomear os próximos chefes militares, quem serão eles, né? Escolher isso com muito cuidado, né? Não ceder de maneira simples a pleitos de eventuais setores das corporações, porque, afinal de contas, quem tem que definir quem serão os chefes militares é o presidente da República, que tem autoridade para isso. Claro, respeitando a autonomia funcional das Forças Armadas, tudo isso tem que estar levado em consideração, mas por isso mesmo não colocando ali apaniguados, prepostos, puxa-sacos, né, como fez o atual governo, né, que colocou ali gente simplesmente alinhada a ele partidariamente. E isso, evidentemente, também não pode acontecer. E acho que uma terceira etapa na qual a gente tem que pensar, e acho que também isso tem que ser feito de maneira tranquila, sem alarde, sem dar sinais de eventual revanchismo ou coisa do tipo, é uma mudança na formação dos nossos militares. A gente não pode continuar a formar militares que acham que o golpe de 64 foi uma revolução redentora, né? Que acham que eles têm um papel, como saiu essa nota escalafobética das Forças Armadas na semana que passou, dos 3 comandantes das forças, dizendo que eles têm um poder moderador. Poder moderador, o escambau, tem poder moderador nenhum, né? Se imiscuíram em assuntos civis durante muito tempo, se autoproclamaram moderadores, coisas que eles jamais foram e não são.
E, por fim, eu acho que uma outra coisa tem que ser pensada, e, de novo, não é tarefa necessariamente para primeiro ano de governo, mas acho que tem que ser feita ao longo dos próximos 4 anos, é uma reforma do artigo 142 da Constituição, deixando absolutamente claro qual é o papel das Forças Armadas no Brasil. Quando a Constituição foi promulgada, lá em 6 de outubro de 88, um dos pontos que muita gente apontou já naquele momento, que era um dos pontos problemáticos do novo texto, mas que foi colocado nele em função das contingências políticas da época, era esse papel das Forças Armadas de também serem um instrumento de garantia da ordem interna. Isso tem que ser varrido da Constituição, né? As Forças Armadas não podem ter esse papel. E claro que para isso não basta mexer na Constituição, tem que mexer nesse artigo da Constituição, mas tem também que criar algum tipo de instrumento de política de segurança no âmbito nacional que possa substituir as famigeradas e deletérias GLOs. Ou seja, deixar de ter nas Forças Armadas uma força de última instância para resolver problemas de segurança e ter uma força nacional que não seja esse catadão que a gente tem hoje, mas seja uma coisa mais institucionalizada, capaz de sempre que você tiver um problema pontual, o governo federal ter um instrumento ali de ação, mas que não dependa de militares. Porque cada vez que se leva os militares para esse tipo de coisa, se coloca os militares ainda mais perto de assuntos internos. Basta lembrar, só para mencionar uma última coisa aqui, que o vice do Bolsonaro, né, o general Braga Neto, ele foi, não casualmente, um interventor federal no Rio de Janeiro em 2018, por ocasião daquele problema de segurança. Olha o caminho que ele fez, olha a trajetória que esse cidadão desempenhou ao longo do tempo, né? Foi chefe do Exército, virou ministro da Defesa, chefe da Casa Civil, por paradoxal que seja, né? Um chefe da Casa Civil militar, e, no fim das contas, virou vice do Bolsonaro, né? O trajeto não é casual, né? Quando você enfia um militar para desempenhar esse tipo de ação, você o traz de volta, você leva os militares para dentro da vida civil, para dentro de assuntos políticos internos ao país. E isso, evidentemente, tem que ser extirpado. Acho que, então, o próximo governo vai ter, dentre outras tarefas, a tarefa de reformular essa relação entre civis e militares no Brasil. Acho que, já que é para preservar a democracia, tem que começar por aí, acho que o momento é oportuno. É importante que uma das imagens do militar, o militar como alguém administrativamente competente, por seguir ordens e tudo, isso aí foi... A Dilma, quando trouxe o Tarcísio de Freitas para o DENIT, foi em cima dessa visão. O DENIT era um poço de corrupção, vamos trazer os militares, porque daí eles limpam aí. Se você pegar contratos do DENIT aí com firmas indicadas pelo Instituto Militar de Engenharia, ONGs ligadas a generais e tudo, você vê que esse negócio não existe a corporação honesta. Dele poder e não dele fiscalização. Você pega o Braga Neto, vamos pegar o Braga Neto, que ele vira o comandante da GLO, sendo que a Constituição dizia que quando tivesse GLO teria que ser civil. Ele tenta fazer uma compra que o TCU mela de 50, 60 milhões de reais de coletes de um militar venezuelano que morava nos Estados Unidos. Tempos depois vem a informação que esse militar participou do atentado que matou o presidente do Haiti. Ou seja, ele conheceu esse cara no Haiti. Quando você pega o papel dele na GLO, o sujeito que era mais adversário daquela GLO era o Bolsonaro. Fez discursos candentes lá, que achava corretamente que era um pacto entre o Temer e o general... Como é que chama? Do Twitter lá? O Vilas Boas. Vilas Boas, para ter uma eleição com o Temer candidato e o Lula fora. Então ele fez discursos inflamados aí, ele e o Mourão, contra a GLO. Pouco tempo depois de iniciar a GLO, é assassinada a Marielle Franco. Quando vão investigar o computador do Rony Lessa, lá, que é o assassino dela, percebem que ele tinha feito um monte de procura de quem criticava a operação, ou seja, era para avacalhar a operação. Passa um tempo, o Braga Neto diz que já sabe o nome da pessoa, dos mandantes e tudo, mas não vai falar por uma questão de discrição, uma coisa assim.
No final do ano, o Raul Jungmann, que é um desses civis ponta de lança do militarismo, como é o Aldo Rebelo, diz que eram figuras muito poderosas que estavam por trás da morte da Marielle. Quem é figuras muito poderosas? O chefe da milícia lá? Não, já era um cara que, desde o começo do ano, tinha se tornado candidato dos militares para a presidência, que era Bolsonaro. Não estou dizendo que ele era. Mas eram pessoas ligadas a ele. Começa o ano, o Vilas Boas, na despedida, fala: devemos aqui a situação brasileira atual a 3 pessoas: ao Bolsonaro, Sérgio Moro e Braga Neto. Por que Braga Neto? O que o Braga Neto fez? A operação, do ponto de vista de segurança, foi sucesso? Não foi. Daí o Braga Neto menciona rapidamente Marielle. Não. Daí, dias depois, ele é nomeado para o ministério mais influente do governo Bolsonaro, que é a Casa Civil. Evidente que a morte da Marielle serviu para um pacto entre os militares liderados pelo Vilas Boas e o Bolsonaro. Tanto que, a partir dali, Bolsonaro aceita GLO, tudo, e traz o Braga Neto. Ou seja, em relação aos empregos lá, eu concordo com o Couto aí. Aquilo é emprego comissionado. Entrou outro governo, coloca outras pessoas, né? Mas os militares legalistas existem. Aqueles 3 que impediram o golpe de 7 de setembro, lá que foram para a reserva, mostra que existem, sim. Ficaram os oportunistas, mas isso aí você renova, né? Então vai ser um ponto central. Você tem a questão da aposentadoria, da previdência dos militares, que é algo que é totalmente em descompasso com o restante do funcionalismo público. Isso aí já mexe com a corporação toda. Não sei se o Lula vai mexer com isso, mas o enquadramento dos militares é central. Agora, é importante isso, né? Quem trouxe os militares para a cena política foram governantes fracos. Você pega o Temer lá, enfraquecido aí com golpe, o próprio Alexandre de Moraes traz aí, leva o Etchegoyen lá, que tem uma tradição de golpismo para dentro do palácio. O Jungmann hoje é sócio do Etchegoyen numa firma de compliance. Que compliance? Uma firma de lobby aí junto às forças de fiscalização aí, né? Então, e o próprio Barroso trazendo os militares aí para fiscalizar a UNA. Olha, vai dar um trabalho danado, viu? Uma sorte nossa é que teve um Pazuello e outros para acabar com essa mística aí da competência. Da competência, né? Agora, em algum momento também deveria mexer nessa formação militar, que uma coisa que aconteceu nos últimos 20 anos foi que, além de toda essa ideologia atrasada, ainda do tempo da Guerra Fria, juntou-se a ideologia neoliberal, porque foi parar todas essas consultorias, pense todas, defensoras dos projetos neoliberais, da abertura, se infiltraram na formação desses militares que hoje tem essa cabeça, né, que não tem mais nem um projeto nacional. O projeto nacional dele, na verdade, é um projeto de entrega, né? Agora é interessante, eu vi pela primeira vez em muito tempo, eu acompanho aqui os twitters militares, ontem, falando de uma exposição daquilo que os militares, as Forças Armadas têm de melhor, que são os institutos de pesquisa. Então, os 100 anos de tecnologia militar, que esses militares eles tiveram um papel relevante na industrialização dos anos 30 e 40. Tiveram um papel relevante na indústria aeronáutica. Tiveram um papel relevante na questão do enriquecimento de urânio. Mas, no fim, quem acabou dominando são os burocratas lá do Forte Apache, né? E agora eles estão começando a trazer de volta. Os institutos militares eram muito bons, aí foram deixados de lado. Eles terem deixado, sem nenhum de bico calado, fazer o que fizeram com a Embraer, que é a grande obra, né? E já mostra o estágio que a gente está. Agora, pessoal, eu queria colocar um outro assunto aqui na mesa, que é a questão do mercado. O Paulo Nogueira Batista, que é nosso colunista, ele tem escrito assim, ele fala que nós estamos vivendo agora o terceiro turno, que é essa reação do movimento bolsonarista, mas que tende a acabar em algum momento aí, se não for na Copa, vai ser no Natal, se não for no Natal, vai ser na virada do ano, tende a diluir, mas que nós teremos o quarto turno,
Esse sim que é o mais complicado, que é contra o mercado. A gente viu esse chilique do mercado depois da declaração do Lula. Não se pode só atribuir a isso, né, Nassif? Vou começar com você, mas lembrando aqui que naquele mesmo dia, coincidentemente, as ações do Bradesco tinham caído bastante por conta do provisionamento que eles foram obrigados a fazer por conta do aumento da inadimplência. As ações caíram 16%, se eu não me engano, no dia anterior. Teve aquela queda do mercado, mas se atribuiu tudo aquilo ao Lula ter dito que a prioridade é o combate à fome, que não vai ter esse negócio de austeridade. Agora, como é que você interpreta aquele momento e este momento do mercado na civil? E o que que... porque, de novo, está de novo a mídia em peso dando guarida aos argumentos mais toscos dos operadores financeiros, né? Isso é um horror, né? Se você pegar esse movimento do mercado, no dia seguinte subiu. Aí você fala, o que caiu? Caíram as ações da Petrobras e do Banco do Brasil, por uma razão muito simples. Aquele assalto que estão cometendo contra a Petrobras, apropriação indébita, aquele negócio de pegar dividendos sobre lucros futuros, vai ser prejudicado. E a Petrobras vai parar de ser uma distribuidora de todo o seu lucro para, no mínimo, ser uma investidora que tem que ser investidora aí. Então, você tem as estatais que estavam, esse pessoal que estava de olho, as ações caíram. O que subiu? O varejo. O varejo está subindo. Por quê? Porque a renda básica, a renda cidadã aí vai tudo para consumo. Agora, o mercado, eu até escrevi um xadrez ontem aí mostrando o mercado. Durante muitos anos, você tinha as grandes tacadas, os maiores crimes cometidos contra as contas públicas, que era aquele jogo de você apreciar o câmbio, que começa com o real. Você aprecia câmbio. O cara que traz dólares de fora, a cada apreciada do câmbio, ele está ganhando, sem fazer nada. Sem fazer nada. Daí, quando chegava naquele ponto de crise nas contas externas, porque o câmbio apreciado provocava um déficit comercial, você tinha uma corrida de saída de dólares. Quando tinha corrida de saída de dólares, você tinha uma máxima desvalorização. Daí voltava tudo de novo. Isso ocorreu no governo Fernando Henrique, ocorreu no governo Lula até a crise de 2008. Aliás, se não vem a crise de 2008, a gente teria tido um problema cambial no final do ano. No final do ano. Quando o Lula acumula as reservas cambiais aí de 350 bilhões, e tudo acaba a brincadeira. Então, esse jogo, que era um jogo de bilhões, acaba. Sobram para os operadores criar. É um jogo manjado, de gatilho. Eles criam gatilhos. Então, aqueles mais espertos, eles têm um cartel. Conversam entre si, os mais espertos criam um gatilho. Se sair uma matéria aqui dizendo que vai o Meirelles para o Ministério da Fazenda, você compra. Compra, a bolsa sobe, a taxa de juros cai. Se for o Haddad, você vende. Então, é um jogo onde o principal ator supina a mediocridade da cobertura financeira da mídia, que cai em todas. Então, digamos, esses grandes movimentos de dólar não dependem desses operadores. Depende de taxas de juros internacionais, taxas de arbitragem. E você tem dois tipos de capitais totalmente diferentes. Você tem o capital financeiro, aquele que vem para bicar e sai, e tem o capital produtivo, aquele que vem para investir na produção. Você pega o que a mídia vendeu desde o desastrado do pacote Levy e depois do governo Temer. Se fizer tudo o que o mercado quiser, os dólares voltam. Que dólares que voltaram? Dólares especulativos. A Ford, que era talvez a mais antiga empresa brasileira, estrangeira no Brasil, foi embora por falta de mercado. Então, e daí eles colocam, não, que a tragédia do Joaquim Levy fez com que até hoje a economia ande de lado. Mentira! Sempre que você tem uma queda grande da economia, como foi no caso do pacote Joaquim Levy, a FGV já fez estudos disso. A recuperação é muito rápida. Porque bastam algumas medidas de gastos públicos, você tem toda a estrutura montada ainda. Bastam algumas medidas de gastos públicos para recuperar a economia. Então, se você tem desde então uma economia andando de lado, foi por quê? Foi o império desse neoliberalismo, desse negócio de metas inflacionárias, desse negócio de taxa de juros de equilíbrio, toda essa pataquada que está sendo revogada no mundo inteiro.
Cláudio Couto, aqui, a gente está indo aqui para a reta final do programa. Eu queria retomar um assunto que a gente começou a discutir lá na frente, tiveram alguns comentários aqui. Tivemos esse embate, né, em relação. Embate não, essas críticas aí sobre o papel da Janja, né, a socióloga, mulher do Lula e tal. E ela diz nessa entrevista ao Fantástico que pretende reformular esse papel, que é um papel muito, obviamente, de países das Américas e do fato do presidencialismo ter criado essa figura, principalmente nos Estados Unidos, a ideia da primeira-dama e tal. O que você acha que a Janja pode fazer de diferente em relação. Lembrando que você teve outras primeiras-damas também que em outros momentos foram atuantes, né? A Ruth Cardoso, no passado também. Mas o que você acha que ela pode fazer de diferente? Olha, acho que depende muito do papel efetivamente institucional que ela assumir, né, no próximo governo, né? Agora a gente vê que ela está diretamente vinculada à equipe de transição, mas em questões muito protocolares, né, relacionadas à forma como vai se dar a posse, a celebração da posse, né? A gente tem aquele papel tradicional de primeiras damas, né, que vão para uma espécie de função caritativa, né, que não me parece que é o perfil da Janja. Mas não é tão fácil, não, eu diria, encontrar um papel de primeira-dama que seja um papel, digamos, ao mesmo tempo de não assumir uma secretaria, um ministério no sentido formal, porque aí você tem até problemas relacionados à própria separação, né, entre a família presidencial e as funções de governo, mas também não ficar naquela condição meramente figurativa, né, de alguém que acompanha o presidente em determinados eventos, mas que não tem qualquer papel ativo no governo. Eu acho que talvez um espaço interessante fosse a primeira-dama se liderar alguma espécie de conselho, alguma espécie de órgão do governo, que não seja um órgão de natureza ministerial, mas que tenha uma certa função coordenadora em determinadas áreas do governo. No caso da Janja, por exemplo, ela tem uma familiaridade muito grande com questões da área da cultura. Claro que a gente vai ter um governo que terá um Ministério da Cultura, tudo indica que ele voltará a ser criado nesse governo, depois de ter virado secretaria no governo Bolsonaro. Aliás, quase não surgia, né? Sequer como secretaria durante o governo Bolsonaro, e fora isso a gente sabe o tratamento que teve, mas acho que a Janja poderia ter, eventualmente, um papel importante nessa área, né? De ser uma pessoa vinculada à questão da cultura, mas eu diria nesse papel, muito mais de alguém que atue na forma de chefe de um conselho, de alguém que atue como uma supervisora de determinadas ações nessa área, sem, evidentemente, entrar em conflito com as atribuições que venham a ser do Ministério da Cultura. Né? Assim como a gente vai ter uma autoridade climática, né, do outro lado, mas que me parece vai ter muito mais o perfil de uma espécie de agência, né? Pelo menos é nessa direção que eu consigo imaginar que a autoridade climática vai funcionar. A gente poderia ter uma lógica não exatamente igual, mas conciliar no campo da cultura, eventualmente a cargo da Janja. Mas estou presumindo aqui isso em função do que é a área em que ela costuma aparecer como alguém muito ativa. Né? Não sei se ela própria tem interesse de atuar nessa área, né? Imagino que tenha, né? Mas, enfim, eu acho que pensando menos na função e mais no desenho institucional, imagino que a primeira-dama possa estar à frente de alguma espécie de conselho, alguma coisa desse tipo, na área que, porventura, ela considerar que deve ser a sua área de atuação. Muito, Bem, diga, muito, Nassif, diga, Nassif. muitos anos atrás, a primeira-dama era presidente da Legião Brasileira de Assistência, Isso, exatamente. da LBA lá atrás. Agora, LB, é? isso. Da LBA, isso mesmo. Daí a LBA. função caritativa, né? Que tinha quase É, como uma. Dá alguma coisa para ela se ocupar aí. Parecia que era uma coisa é, é. nesse sentido, né? Mas Mas a gente eu tem acho que política social hoje para isso, não tem que ter essa coisa. não, não precisa. Mas eu acho um ponto interessante, porque o grande personagem político que nasceu do bolsonarismo foram duas mulheres. Foi a Michele Bolsonaro e foi A a Zambelli. Damares. A Damares. E a Zambelli, né? A Zambelli vai terminar presa também, essa é maluca Sim, também, né? mas ela é uma figura importante no Sim, bolsonarismo. sim. Então, eu tenho a impressão que a Janja ela vai entrar em algo ligado aí à afirmação das mulheres modernas, uma coisa assim. Deixa só, o pessoal que me manda pelo chat, Uhum. no WhatsApp aqui, um comentário de um leitor, Euclides Roberto Novaes de Souza. Não esqueçam, logística é da inteligência militar. Esse negócio das ferramentas que o Exército passou a ter para controlar a opinião pública é um ponto realmente relevante que vai ter que ter uma supervisão civil aí também, né?
Nassif, a última pergunta para uma resposta rápida do senador aqui, que nos acompanha. Ele pergunta o que você achou do elogio do Alexandre de Moraes ao Temer. Ué, é o padrinho, né? É dívida de campanha, isso. É isso aí. Tá certo. Bem, eu agradeço que nos acompanhou nesse feriado. Espero que tenham gostado. Voltem sempre, divirtam-se aqui o resto do dia, que não é obrigado a trabalhar. Eu e acho que os demais aqui seremos, Nassif e o Couto. Mas quem está aí de feriado, que aproveite para continuar acompanhando. Nassif, Couto, obrigado por mais um programa e até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço aí para todo mundo. Até mais. Um abraço para todo mundo aí. E vamos ver Brasília, como é que está o rolo lá do 15 de novembro. É isso. É o golpe final, Agora, só uma coisinha para terminar. Vocês repararam que os maluquetes que andam marchando é tudo passo de ganso, hein? O exército prussiano é passo de ganso, não é? Pois é. Isso significa. Tem significado. Até mais. Tchau. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.